clima está mudando mais rápido do que o previsto. As mudanças climáticas tornaram-se um assunto recorrente, discutido em salas de aula, relatórios científicos, noticiários e conversas cotidianas. Estas mudanças não só redefinem padrões climáticos, mas afetam profundamente as populações humanas, os ecossistemas naturais e a sociobiodiversidade em escala global. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, essas mudanças referem-se a alterações de longo prazo nos padrões de temperatura e clima da Terra, que podem ser naturais ou causadas por atividades humanas. Desde a Revolução Industrial nos anos 1800, a principal causa dessa aceleração nas mudanças climáticas tem sido a queima de combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás, que intensificam o efeito estufa e os seus impactos. Embora muitos associem o fenômeno apenas ao aumento das temperaturas globais, seus efeitos são diversos e complexos, incluindo secas intensas, alterações dos padrões de chuva, escassez de água, incêndios florestais, elevação do nível do mar, inundações repentinas e tempestades cada vez mais fortes. No Brasil, a maior floresta tropical do mundo já sente os efeitos dessas mudanças. A Amazônia, por exemplo, enfrentou eventos extremos de cheias em 2022 e uma seca histórica agravada pelo El Niño e pelas mudanças climáticas globais em 2023, o que afetou severamente os rios da Amazônia, impactando mais de 600 mil pessoas em todos os 62 municípios do Amazonas que decretaram estado de emergência. As comunidades tradicionais, indígenas e ribeirinhas, dependentes dos rios para a subsistência e transporte, foram as mais atingidas. Ainda há muito a saber sobre como as mudanças climáticas têm afetado os complexos sistemas biológicos e humanos da Amazônia e ações de enfrentamento que podem ser adotadas. Por isso, a integração entre perspectivas socioambientais e científicas é extremamente importante e tem sido o foco de muitas investigações e atividades em andamento. A seguir, ouviremos diversos relatos de membros da comunidade sobre como essas mudanças têm afetado o dia a dia e as práticas tradicionais, destacando a urgência de entender e agir frente a este cenário dinâmico e desafiador. Antes, a gente conseguia saber quando era o tempo de chuva, né? A crescente dos rios, a seca dos rios, né? Nosso rio que quando seca fica exuberante de pedras, né? Quem conhece aqui sabe disso. E ultimamente não, ultimamente a gente não consegue mais ver, né? Chove muito, de repente esquenta bastante. Porque antigamente nossos avós antepassados já olhavam muito para as estrelas. Olha, todas as estrelas tinham um nome, né? O nome tal vai começar a chegar nessa altura assim, e vai começar a dar inverno. Quando está aqui, é verão. Tudo isso a gente tinha nossa tradição, né? E acompanhava e dava tudo certo. Agora a gente sentiu a clima, o sol muito quente, ninguém mais aguenta na roça. E a gente for fazer uma rocinha, ninguém mais consegue queimar porque não tem mais tempo. Todo tempo chove, dá o solzinho e chove. A gente vê muito no jornal essas coisas, nós acreditamos. Porque aqui, o sol agora parece que queima a pele da gente. Antigamente não. A gente passava o dia inteiro trabalhando na roça. Então tem tempos que era para estar cheio e ela está seca. Então, quando esses tempos era para estar no verão, ela já está chovendo. E vice-versa, né? Então tem a ver com tudo essas mudanças climáticas, né? Ela afeta mais o nosso tempo, porque aqui a gente sobrevive de caça, pesca, artesanato, agricultura, essas coisas. Então essas mudanças elas afetam muito por causa em relação à pesca, né? A pesca hoje era para estar numa seca pegando bastante peixe, mas estamos numa cheia aqui. Infelizmente tu não pode ir atrás porque tu não vai achar nada para meio de sustento para sobrevivência. Dentro da mata nós temos animais, porco, cutia, veado, essas coisas. A gente só ia encontrar esses bichos dentro do mato, no centro, como se chama, né? Hoje nós estamos vendo aqui na beira, comendo
mandioca comendo macaxeira. Quer dizer que a gente está percebendo que lá no mato não existe mais fruta que dá a coisa do mato, né? Fruteira que dá fruta para se alimentar. Não existe mais, não tem, né? Quando está acontecendo o inverno muito cheio, ele passa do tempo do limite de seca. Então não tem lugares para os quelônios, não tem ponta de praia, os tabuleiros estão tudo no fundo, não tem ponto para eles desovarem. Aí o que acontece? Eles vão, colocam em qualquer ponto de capim que tiver. Aí o bicho vai lá e... Então isso é um ponto que, né? Porque o rio não secou no tempo certo. Não tem praia, não tem campinas para os bichos desovar. E aí acaba afetando. É o clima que mudou, né? O tempo do clima que mudou. Após ouvirmos as experiências das comunidades afetadas pelas mudanças climáticas, é importante destacar que, além dos seres humanos, a biodiversidade também está sendo impactada. A Amazônia, onde vive uma megadiversidade de espécies, enfrenta desafios sob estas condições climáticas em transformação, com algumas espécies mais vulneráveis do que outras. Dentre os organismos mais sensíveis estão os anfíbios e répteis, conhecidos como herpetofauna, que dependem diretamente das condições climáticas para regular suas temperaturas corpóreas. As variações climáticas podem limitar suas atividades vitais, levando a colapsos nas populações ou até mesmo à extinção. Diante dessa crise, pesquisadores de todo o mundo têm se dedicado a estudar os impactos das mudanças climáticas na biodiversidade. No Brasil, Fernanda Werneck, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, tem liderado pesquisas com foco em anfíbios e répteis, investigando como o clima afeta esses animais e como eles podem se adaptar a essas mudanças. Meu nome é Fernanda Werneck, eu sou pesquisadora do INPA, onde eu sou curadora da coleção herpetológica também e desenvolvo muitas pesquisas voltadas ao entendimento da evolução da biodiversidade, com especial enfoque aos anfíbios e répteis, a conservação desses grupos aqui na Amazônia e também pesquisas voltadas a entender os impactos que alterações do ambiente e mudanças climáticas têm sobre as espécies da biodiversidade brasileira, da biodiversidade amazônica. Sempre tendo em vistas a proposição de estratégias para mitigar esses impactos na biodiversidade. Então, a conservação das espécies de anfíbios e répteis é o nosso foco principal. Então, lá no INPA eu oriento uma série de alunos da iniciação científica ao doutorado, e também pesquisadores de pós-doutorado que fazem parte do laboratório. A pesquisa permite a gente entender ou predizer quais as possíveis respostas dos organismos às mudanças climáticas. Porque diferente, por exemplo, do desmatamento, que você tem uma coisa bem visível, até de satélite, você sabe que aquela parte do ambiente foi embora, A questão da mudança climática, não necessariamente você tem uma mudança tão drástica por exemplo, da estrutura da vegetação, mas você pode ter mudado tantos climas e microclimas que algumas espécies daquela área podem desaparecer ou podem surgir espécies que vêm dispersando de outras áreas. Então, só através da pesquisa e indo nos lugares e vendo e coletando os organismos ou fazendo os experimentos, por exemplo, de ecofisiologia termal, que você consegue prever o que pode acontecer daqui 50, 100 anos se o nosso ritmo de emissões de carbono, de poluição continuarem os mesmos. E o que pode acontecer se a gente conseguir reverter essa tendência também. A pesquisa também nos ajudou a entender o que aconteceu no passado. No passado da história do planeta tiveram muitas mudanças climáticas que levaram a extinções em massa. Então a gente já tem uma ideia de que mudanças bruscas de temperatura e de precipitação, do clima em geral, podem gerar extinções em massa ou substituição de uma espécie por outra, que a gente chama de turnover às vezes dentro da nossa linha de pesquisa.
Então a gente já vem há alguns anos, né, desenvolvendo essas pesquisas integrativas para entender os impactos das mudanças climáticas sobre populações naturais, né, aqui da Amazônia. Então quando eu digo pesquisas integrativas, a gente está trabalhando com diversos aspectos, como por exemplo as distribuições das espécies, a gente está trabalhando como as mudanças no ambiente impactam a morfologia, né, o fenótipo, né, das espécies, tanto em termos de morfologia quanto em termos da fisiologia, e também as relações então com a genética, né, dos organismos, né? É fundamental que este conhecimento não fique restrito aos laboratórios e publicações científicas. Deve alcançar toda a sociedade. Conheça agora o projeto BioClim Amazônia, que busca popularizar o conhecimento científico para a sociedade. Quando a gente senta para conversar sobre o assunto, quer seja com comunicadores, mídia e com as pessoas que aqui residem na Amazônia, no Brasil, muitas vezes a gente tinha uma certa dificuldade de levar o conhecimento, né, levar os resultados para além dos jargões e científicos, né, do ambiente acadêmico científico. Então esse foi o principal motivador do projeto, foi a gente poder levar para além das fronteiras, né, acadêmico-científicas, a importância, né, dos estudos em emergências climáticas, em interrelações entre as emergências climáticas e a crise da biodiversidade, né, de perda de espécies, né, extinções de espécies e populações locais ocasionadas por essas emergências climáticas, e está conversando sobre isso, né, como que os nossos resultados ajudam a esse entendimento tanto dos processos, né, biológicos, ecológicos, evolutivos, quanto das ações de enfrentamento. Então o projeto BioClim Amazônia, né, ele tem como objetivo central fazer a popularização, né, o compartilhamento, né, junto a diversos setores da comunidade, diversas faixas etárias também, quanto aos impactos das mudanças climáticas sobre a mega biodiversidade amazônica, né? A gente usa aí como um gancho, né, falar sobre anfíbios e répteis, né, que são os grupos de trabalho, né, do meu laboratório, e também grupos taxonômicos que são entendidos como altamente sensíveis às mudanças climáticas, né, por suas características biológicas, distribuição, né, o fato de serem organismos ectotérmicos, né, que dependem das temperaturas externas para controlar suas temperaturas internas. Então todos esses fatores, né, fazem com que anfíbios e répteis sejam conhecidamente alguns dos grupos mais vulneráveis às mudanças climáticas. Eu considero isso também uma grande responsabilidade, né, nesse sentido, que não é só estar ali publicando meus artigos e estar achando que é maravilhoso e tendo minhas redes de colaboração internacional e pronto. Não, eu quero compartilhar isso com os jovens cientistas que passam pelo laboratório, eu quero compartilhar isso com todas as fases, né, vamos dizer assim, da carreira. Então, para nós é muito importante que a gente tenha alunos em estágios variados participando das expedições científicas, né? E eu vou estar sempre querendo levar essa perspectiva, né, de uma mulher cientista na Amazônia, que tem a felicidade de poder, não é sempre, mas de tempos em tempos, estar, né, visitando essas comunidades e entendendo um pouquinho dos ensejos deles e tentando levar isso para a comunidade científica internacional e vice-versa, né? O que a gente consegue desenvolver de pesquisa no âmbito internacional e nacional está trazendo para cá de uma maneira que seja útil, né, para eles, né, e para o nosso objetivo comum, né, que é preservar a Amazônia, né? Porque a gente não faz ciência só para academia, a gente faz ciência para a população no geral, né? Então não adianta nada a gente só estudar os bichos, estudar as plantas, o ecossistema, a natureza no geral, e a população não souber do que a gente está falando. Devolver esse conhecimento que a gente produz para eles é muito importante e foi muito gratificante. Eu aprendi muito com eles e eu espero também ter passado o meu conhecimento de alguma forma, da forma que nós fazemos, de uma forma mais simples para essas pessoas. Isso é algo que a gente espera, né, que aconteça, e algo que a gente também tem escutado deles, né, durante as atividades. Então acho que é muito importante para eles conhecerem a diversidade, né? São mais de 1000 espécies de sapos no Brasil, são várias espécies na Amazônia,
e eles não têm necessariamente esse conhecimento até a gente chegar e mostrar, né, todas essas formas e todas essas cores. Eu acredito que isso é muito importante e pode definir novas visões sobre conservação, sobre a relação entre o homem e o meio ambiente e os animais, né? O projeto BioClean Amazônia estendeu seu alcance para além do ambiente acadêmico, impactando a vida de milhares de pessoas. Agora, vamos ver as ações realizadas e quais resultados foram alcançados. Intercâmbios, compartilhamento de informações muito interessantes nas exposições que foram feitas. Mas acho que um dos resultados, e que fica claro, por exemplo, nas falas das lideranças, dos estudantes também, é de que as mudanças climáticas de fato estão acontecendo, né? Por mais que não sejam as populações tradicionais, ribeirinhas, indígenas que sejam, né, as causadoras, as principais responsáveis pelas emissões dos gases, né, que causam as mudanças climáticas, mas que eles são afetados, né, e são os grupos mais vulneráveis, e principalmente também que toda a biodiversidade vai ser afetada. Cada animalzinho da floresta, né, uma formiga, um macaco, ele vai sofrer as consequências das mudanças climáticas. E no nosso caso específico aqui, quando a gente fala então dos anfíbios e répteis. Então acho que essa é uma mensagem que ficou. Se a gente tem um clima diferente, os animais, eles podem se acabar, né? Um grupo pode se acabar. Então tem que ter esse controle, né, de clima. Então isso que para mim, que eu não sabia, foi uma das coisas que eu fiquei, né? E fiquei sabendo que a temperatura ela não pode estar muito alta e nem muito baixa, ela tem que estar uma temperatura normal, né, do clima. Aprender sobre os bichos, sobre as cobras, sobre aquelas cobras que não são venenosas e são venenosas. Hein? Achei bonito, gostei muito de desenhar, também até jogar o jogo da memória foi legal. Muito legal, nós conhecemos animais pela floresta, assim como acho que nós só achamos o sapo, e um animal que mais me chamou a atenção foi o sapo-folha. Porque eu fui lá, né? Aí meu primo falou, olha aqui ele, eu tentei procurar ele, né? Eu não achei ele. Aí depois que eu fui ver quando a pesquisadora mostrou para mim. Maravilhoso. E as pesquisas, né? Os animais que vocês vieram apresentar, eu achei muito legal. Aquelas cobras que eu nunca tinha nem ouvido falar no nome daquelas cobras, né? O que eu esperava foi superado assim de longe, né? Vamos pensar eu acho que foi mais de 100 vezes, né, na verdade, que a gente estava esperando aqui, em termos de resultado no final do dia, e realmente foi fantástico. Eu acho que desde o ano passado que eu cheguei aqui, eu venho falando, batalhando isso junto ao Davi, junto ao professor Renato também, essa questão dessas atividades interinstitucionais, né, que são importantes. Eu acho que a vinda do INPA aqui hoje, ela junta os 3 pilares, que é ensino, pesquisa e extensão. Acho que ficou muito bem entrelaçado isso, porque traz a pesquisa para uma área de ensino e faz atividade de extensão também com os alunos. Eu acho que fechou muito bem esse tripé, e parcerias como essa são sempre bem-vindas aqui. Para falar a verdade, a gente achou que ia ser chato, né? Mas depois, quando a gente acaba entrando na palestra, a gente fica interessado nas coisas e a gente aprofunda e fica bem feliz com o que a gente aprende. A comunidade educativa, no caso nós, como professores, também às vezes a gente não consegue trazer todo esse instrumento para dentro da nossa escola, no caso. Então, essa forma de parceria, no caso, esse projeto, com certeza vai trazer mais incentivo, né? Motivar sempre os alunos, até os professores poder participar ou fazer uma pesquisa com os alunos, né? Então, é uma forma, é um novo método de a gente trabalhar, no caso. A gente vai, com certeza, vai levar esse trabalho de vocês, né? E trazer o conhecimento para a nova geração, né? Então isso é muito motivador para nós. A educação, a escola, né, tenta suprir ou trazer uma forma de resgatar aquilo que a gente chama de preservar, né? Cuidar do nosso meio ambiente. Então o novo, para nós é sempre o novo, né?
tentar levar para a nova geração uma forma de ele manter essa visão e conviver com o mundo moderno. E mantendo as suas culturas raízes, né? Não poluindo, né? E sim tentando equilibrar seu convívio. E o que eu aprendi aqui, para mim, vou repassar, né? Vou lembrar e foi muito legal, né? Aprender sobre os animais, a cobra, os répteis, né? O sapo, né? Essas coisas, esses bichos. Eu achei muito legal. Todas essas atividades que a gente fez nas comunidades, a gente foi acolhido como amigo. Então, esse daí foi um diferencial, em todas as comunidades. Nós temos uma cultura tradicional indígena e para mim foi muito importante ter esse conhecimento científico. E porque eu aprendi que quanto mais aquecer o aquecimento global for maior, menos chances os animais nós teremos aqui no planeta, né? Então foi isso que bem marcante para mim. Eu tive uma experiência muito boa, muito gratificante, porque nós somos moradores dessa região, mas ninguém conhece nem um terço de animais que existem aqui. Os sapos, os anfíbios, os répteis. A gente não conhece, não tem uma mínima ideia de quantos tipos tem, entendeu? Aí isso, tanto para mim como para essas crianças que hoje estão na escola, né, professores, é uma experiência muito boa que hoje eu estou tendo de subir aqui na base do INPA, conhecer os pesquisadores e eles explicar para nós o tanto de animais que a gente conheceu hoje, como são o nome desses animais, os tipos que são venenosos, que não são. Para mim é uma experiência sem explicação. Nós sabemos, né, que eles são os guardiões da floresta, os guardiões do clima, então todas essas são temáticas que a gente conversa, estando ciente de que eles são os grandes guardiões da floresta. O projeto Bioclim Amazônia, realizado entre abril de 2022 e dezembro de 2024, atuou em 3 localidades principais no Amazonas: o Bosque da Ciência, em Manaus, São Gabriel da Cachoeira e o Rio Cuieiras, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Puranga Conquista. O público-alvo abrangeu crianças, jovens, adultos, professores e lideranças comunitárias. Para envolver esses grupos, diversas atividades foram realizadas, o que incluiu a capacitação da equipe nos temas de educação ambiental, popularização da ciência e liderança climática. No desenvolvimento do plano educacional, foram organizadas visitas guiadas ao Bosque da Ciência, focadas no tema das mudanças climáticas e a biodiversidade amazônica, além da instalação de placas interpretativas. Também foram realizadas oficinas de herpetologia, com a exposição de anfíbios e répteis da coleção didática do INPA, além de banners informativos e jogos educativos. Para as crianças, foi elaborada a oficina Colorindo a Herpetofauna Amazônica. Também foram produzidos e distribuídos jogos educativos, incluindo o jogo da memória da herpetofauna amazônica, corrida da herpetofauna contra as mudanças climáticas e a dinâmica Desafio dos Quelônios Amazônicos. Além disso, foram publicados e distribuídos gratuitamente 2 livros, A Herpetofauna Amazônica e As Mudanças Climáticas. Vamos aprender colorindo e Emergências Climáticas e a Sociobiodiversidade da Amazônia. O projeto também elaborou um plano de comunicação, garantindo a presença ativa nas redes sociais. O projeto organizou 2 expedições ao interior do Amazonas em março e abril de 2023, respectivamente em São Gabriel da Cachoeira e o Rio Cuieiras. Nestas expedições, foram desenvolvidas pesquisas e atividades educativas. No total, foram realizadas mais de 80 atividades durante a vigência do projeto, alcançando diretamente mais de 8.000 pessoas e muitas outras indiretamente.
Por fim, produzimos este documentário, que é o resultado visual desses esforços, destacando a importância e o impacto das nossas ações ao longo do projeto. A interação entre pesquisa científica, popularização da ciência e conhecimento tradicional é fundamental para enfrentar as mudanças climáticas. Com a disseminação do conhecimento, podemos mobilizar a sociedade para agir. E a hora é agora. Mais uma motivação para a gente tentar levar para a nossa comunidade, para até nossa redondeza, né, esse amor pela nossa natureza. Então, cuidar daquilo que é nosso. Fala, né, da importância também para gerações futuras, que às vezes estão crescendo já um pouco mais desconectadas disso. Então, trazer para os jovens, para as crianças, esse sentimento, né, de, olha, quão importante é, né, e quem quiser sair da comunidade para estudar, se capacitar, retornar com esse conhecimento, porque vai ser muito importante para a sustentabilidade dessas comunidades, a sobrevivência em longo prazo. A apresentação de novos conhecimentos, né, para dentro da nossa comunidade, ela é muito importante porque, em primeiro lugar, eu digo assim, para essa futura geração que está vindo, para as crianças que estão na escola, é de grande importância ter esse conhecimento, porque eles são os futuros da nossas comunidades, são os futuros cidadãos que vão atuar. Então, desde criança, eu acho que ele já tem que estar aprendendo esse conhecimento, tanto da cultura para uma nova tecnologia de conhecimento científico. Então isso é muito importante para as crianças hoje em dia. E essa é a mensagem, né? Eu acho que a gente não pode esperar, né? Assim, o negacionismo científico, ele não pode perdurar, né, para o Brasil enquanto nação, mas sobretudo a conservação da Amazônia. A gente sabe quão importante a Amazônia é no cenário nacional e global, né, de biodiversidade, de proteção dessa biodiversidade e de regulação climática, né? Então, estamos no palco central, né? O que a gente faz aqui, o que for feito aqui vai afetar o mundo inteiro. Esperar a hora certa, o momento certo, o financiamento certo, a quantidade de fomento certo, porque a hora é agora, né? Então, se a gente não age agora dentro das nossas possibilidades, talvez seja tarde demais, né? Mas eu acho que a mensagem, ela é uma mensagem positiva, né? No sentido de que o que a gente faz agora também pode ter grandes repercussões, né? Quer seja um brilho no olhar de uma criança que nunca tinha visto um animal perto e viu como aquela coisa é interessante, como é legal, e depois fez um livro de colorir, quem sabe vai passar daí em diante a olhar esses organismos com outros olhos e atuar na sua proteção, no seu entendimento, entender um pouco da importância da região, né, que a gente está. Ou, às vezes, pode ser até mesmo um definidor de futuro, né? Um definidor de carreira, uma oportunidade que você de estar dentro de uma sala de aula, trocando, mostrando o que é ser cientista da Amazônia, a importância do que a gente faz, pode ser aquela oportunidade que vai gerar um interesse de uma pessoa virar um biólogo, né? Uma bióloga, ver que é possível fazer coisas legais, conhecimentos interessantes, aqui, né, nas comunidades, as nossas realidades, né, e dentro da Amazônia, a ciência que a gente faz aqui, ela é de ponta, ela é muito importante e ela é escutada, né, precisa ter mais e mais coisa sendo feita e levada, né, para esses palcos aí de decisões nacionais e internacionais. Então, eu acho que é essa a mensagem, assim, que a hora é agora e que toda ação importa.